Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é mediastino. O mediastino é um espaço no interior do tórax situado entre os dois pulmões. Os pulmões têm uma face costal, uma face inferior ou diafragmática e uma face medial. O mediastino situa-se entre estas duas faces mediais. Ele é dividido em um mediastino superior, em verde na figura. Existe uma linha horizontal, que no caso coincide com a quarta vértebra torácica, que é o limite inferior do mediastino superior. A forma mais fácil de dividir o mediastino em uma parte superior e outra inferior é usando como referência o pericárdio, membrana serosa que envolve o coração. Essa parte do espaço situado acima do pericárdio é o mediastino superior. Abaixo do pericárdio é o mediastino inferior. O mediastino inferior, por sua vez, se divide em uma parte anterior, outra média e uma posterior, que é a parte posterior. Então, o mediastino inferior se divide em três partes, de anterior para posterior. Mediastino anterior, na frente do pericárdio. Mediastino médio, a nível do pericárdio. E mediastino posterior, atrás do pericárdio. O limite superior do mediastino é a abertura superior do tórax, delimitada pela primeira costela, primeira vértebra torácica e o manúbrio do externo. Inferiormente, o limite é o diafragma. Se nós levarmos em consideração a referência em relação às vértebras torácicas, a parte anterior do mediastino inferior, se encontra mais alta do que a parte posterior. A parte anterior fica a nível de T9. A parte posterior a nível de T12. Mas devemos levar em consideração que o diafragma está em constante movimento durante a respiração. E o mediastino acompanha este movimento. Por isso a referência mais lógica que parece ser o pericárdio e não vértebras torácicas. As vértebras torácicas são fixas, o mediastino não. O mediastino sobe
durante a expiração, desce durante a inspiração, juntamente com o diafragma. O mediastino inferior na figura, inferior anterior, em amarelo. Mediastino médio, em rosa. E em azul, o mediastino posterior. O limite anterior do mediastino são as cartilagens costais e o externo. E o limite posterior é a coluna dorsal, a coluna torácica. Estes são os conteúdos das diferentes partes do mediastino. Inicialmente ele é dividido em superior e inferior. No mediastino superior, nós encontramos o esôfago, que inicia na região cervical, cruza a abertura superior do tórax e desce junto à coluna vertebral. A traqueia, o nervo frênico, o nervo vago, o nervo laríngeo recorrente esquerdo, mas não direito, porque o laríngeo recorrente esquerdo é um ramo do nervo vago a nível do mediastino, enquanto o direito é um ramo que emerge do nervo vago ainda no pescoço, na região cervical. A veia cava superior, as veias braquiocefálicas que se unem, dando origem à veia cava superior, o arco aórtico, a primeira porção da aorta, o ducto torácico e o timo, um órgão do sistema imunológico. O timo atinge o seu ápice em termos de tamanho e função na criança e no adolescente. A partir daí ele começa a involuir e se torna mínimo e com uma pequena produção de linfócitos T a partir dos 40 anos, embora essa função se preserve até a terceira idade. O mediastino inferior, por sua vez, é dividido nas três partes: anterior, médio e posterior. O mediastino inferior situa-se entre o pericárdio e o externo. Ele apresenta remanescentes do timo. Na criança e no adolescente, a parte mais inferior do timo fica a nível do mediastino médio. E o timo pode se prolongar até a glândula tireoide no pescoço. Mas em idades mais avançadas, esse remanescente do timo situa-se no mediastino médio. E encontramos também linfonodos. O mediastino médio se relaciona com o pericárdio. Nós encontramos o nervo frênico, que passa lateralmente ao pericárdio, se dirige ao diafragma, ao qual inerva. O coração está no interior do pericárdio. Esse pericárdio não envolve somente o coração, mas ele se prolonga por uma distância pequena, em torno de 1 centímetro, acima do coração. Então, ele envolve também o início dos vasos da base. Então, a primeira porção da aorta, a aorta ascendente, depois que ela emerge do ventrículo esquerdo, é coberta por pericárdio e está situada também no mediastino médio.
assim como o tronco pulmonar, a veia cava superior. A artéria pericardiofrênica acompanha o nervo frênico. Em realidade, os vasos pericardiofrênicos. Existe uma veia, uma artéria e o nervo frênico. E a bifurcação da traqueia. A bifurcação da traqueia encontra-se no limite entre mediastino médio e mediastino superior. No mediastino posterior, a parte situada mais atrás do mediastino inferior, entre o pericárdio e a coluna vertebral. Seu conteúdo é o esôfago, sempre junto à coluna vertebral. A aorta torácica, o sistema ásicos, com as veias ásicos, hemiásicos e hemiásicos acessória. O ducto torácico, o nervo vago e o plexo esofágico. O plexo esofágico é a continuação do nervo vago. Os dois nervos vagos descem junto ao esôfago, um à direita, outro à esquerda. Conforme os nervos vagos vão descendo, eles se transformam em plexos. O nervo vago esquerdo se desloca anteriormente, formando o plexo vagal anterior, e o direito posteriormente. E esses dois plexos atravessam o diafragma junto com o esôfago no hiato esofágico. Esta é uma vista lateral direita do mediastino, em que nós podemos observar todas as regiões do mediastino. Observem o pericárdio, a membrana que envolve o coração. O seu limite superior, o limite superior do pericárdio. Observem como ele envolve também a parte inicial dos vasos da base. Então nós temos o mediastino superior, situado acima do pericárdio. O mediastino inferior, dividido em três. Uma parte anterior, entre o pericárdio e o externo. O mediastino médio, a nível do pericárdio. E o mediastino posterior, atrás do pericárdio. Observem o nervo frênico e a artéria e veia pericárdio-frênicas. Eles descem junto, se dirigindo ao diafragma. Inicialmente, eles estão no mediastino superior. Depois passam para o mediastino médio. Anteriormente ao coração e aos vasos da base, nós temos o timo, que ocupa o mediastino superior e também uma parte do mediastino anterior. A traqueia no mediastino superior. A bifurcação da traqueia, já no mediastino médio, a artéria pulmonar, as veias pulmonares. Em verde, o esôfago, que desce anteriormente à coluna torácica, situado inicialmente no mediastino superior e depois passando para o mediastino posterior, inferior, posterior. Uma vista anterior do mediastino, mostrando duas estruturas. O esôfago, descendo anteriormente à coluna vertebral, a veia cava superior, as veias braquiocefálicas, já no mediastino
superior, e o sistema ásicos. São veias situadas à direita e à esquerda da coluna vertebral, uma situação lateral ao esôfago. O esôfago apresenta 4 estreitamentos, que podem ser visíveis na radiografia contrastada do esôfago, né? Em que o paciente deglute um líquido radiopaco e é feita a radiografia durante a passagem desse líquido radiopaco pelo esôfago. É a esofagografia, em que é possível visualizar esses estreitamentos. O estreitamento mais superior, a nível da cartilagem cricoide, aonde nós encontramos o esfíncter esofágico superior. Existe um estreitamento a nível do arco da aorta e outro a nível do brônquio esquerdo. Embora seja difícil separá-los, eles podem se apresentar na esofagografia como um único estreitamento. Praticamente um estreitamento é a continuação do outro. Pode-se observar uma divisão entre os dois, ou observar os dois como se fosse uma coisa única, um único estreitamento. E um estreitamento mais inferior a nível do diafragma, na passagem do esôfago pelo hiato esofágico. Mais 2 vistas do mediastino. Na figura esquerda, uma vista lateral esquerda. Observem a aorta, o arco da aorta, o cajado da aorta. A aorta inicialmente se dirige para cima. Depois faz uma curva, se torna horizontal e depois se dirige inferiormente, descendo junto ao esôfago e à coluna vertebral. Na figura à direita, uma vista anterior, nós podemos observar a relação entre esôfago e aorta. O esôfago inicialmente está à direita, isso já no mediastino posterior, inferior, posterior. O esôfago está à direita, a aorta à esquerda. Observe que próximo ao diafragma, agora voltamos para a figura da esquerda, o esôfago se torna anterior e a aorta posterior. Este é o arco aórtico, ou cajado da aorta. Observe os primeiros ramos da aorta, as artérias coronárias, direita e esquerda, situadas no mediastino médio, porque essa região se encontra envolta em pericárdio. Os ramos da porção mais superior deste arco, à direita existe um tronco braquiocefálico, uma artéria única que emite 2 ramos. A artéria se divide em 2 ramos terminais, a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. À esquerda, a artéria carótida e a artéria subclávia são ramos isolados da aorta. Não existe um tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico só à direita. A partir daí nós temos as artérias intercostais, aquelas que vão percorrer o espaço entre as costelas.
Aí já é a aorta descendente, já situada no mediastino posterior. Aqui nós temos um corte transversal a nível do mediastino superior. Observe os dois pulmões, pulmão direito e a esquerda. Posteriormente, uma vértebra torácica. Anteriormente, um manúbrio do externo. Entre estas estruturas, nós encontramos o mediastino. Esse corte é alto, a nível do mediastino superior. Mas vamos descrever essas estruturas de posterior para anterior. A estrutura mais posterior, junto à coluna torácica, é o ducto torácico. À sua frente está o esôfago. Dos dois lados do esôfago, nós temos os nervos vagos. E observe que do lado esquerdo, o nervo laríngeo recorrente. Ele se situa à direita da imagem, porque esse é um corte transversal em que nós observamos por baixo. É uma vista inferior desse corte transversal. Então, por isso, o nervo laríngeo recorrente esquerdo situado do lado direito da figura. Na frente do esôfago, a traqueia. Do lado do esôfago, ao lado esquerdo do esôfago, a artéria subclávia esquerda. E à frente da artéria subclávia esquerda, a artéria carótida comum. Elas emergem separadamente do cajado da aorta. À frente da traqueia, o tronco braquiocefálico, que só existe à direita e que emite os dois ramos terminais, a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Na parte mais anterior, nós temos os dois nervos frênicos que descem junto à parede anterior, as duas veias braquiocefálicas que vão se unir com as veias subclávias e vão dar origem aos troncos venosos braquiocefálicos, que vão se reunir e dar origem à veia cava superior. E junto ao externo, junto ao manúbrio external, em amarelo, o timo. O sistema ásicos drena principalmente as veias intercostais. É a drenagem posterior das veias intercostais. Anteriormente, as veias intercostais terminam nas artérias torácicas internas e posteriormente no sistema ásicos. Existem três veias. Uma do lado direito, que é a veia ásicos, assinalado pela seta vermelha, que comunica, que é uma comunicação entre o sistema da veia cava inferior e o sistema da veia cava superior. É uma anastomose entre as duas cavas, a superior e a inferior. Se houver obstrução das cavas, e esta obstrução evoluir de uma forma muito lenta, essa anastomose, essa veia pode aumentar o seu calibre.
e compensar esta estenose. Do lado direito, na parte inferior, assinalado pela seta em azul, a veia hemiásicos, que termina na ásicos. Na seta amarela, a veia hemiásicos acessória, tributária também da veia ásicos. As variações anatômicas aí são muito frequentes. Pode haver uma comunicação direta entre a hemiásicos e a hemiásicos acessória. Mas as duas drenam para a veia ásicos, situada à direita da coluna vertebral. Nesta vista anterior, o timo. Observe como ele apresenta dois lobos, um lobo direito e um lobo esquerdo. Ele está situado no mediastino superior. Mas a extremidade inferior destes dois lobos chegam até o mediastino médio, situados anteriormente ao pericárdio. E os lobos superiores podem se prolongar até a glândula tireoide. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.